Olá, pessoal! No Plantão Cuidando da Gente, da Prefeitura de Cuiabá, você tira suas dúvidas sobre um assunto muito importante, a vacina. Pode perguntar que a gente responde. Por que a Prefeitura tem vacina armazenada? A maior parte das vacinas armazenadas é reservada para os idosos que tomaram a primeira dose e precisam ter a sua segunda dose garantida. Tudo tem que estar programado, seguindo as normas do Ministério da Saúde. Infelizmente, o nosso estado é um dos que menos recebe vacinas no país. Cabe às prefeituras fazerem um controle dos lotes que chegam para assegurar com a maior eficiência a imunização de toda a população. É isso aí! Assunto sério combina com responsabilidade. Acesse nossos canais nas redes sociais e fique por dentro do trabalho da Prefeitura no combate à Covid-19. Prefeitura de Cuiabá. Olá, você que nos acompanha. Hoje nós temos aqui no RD News o nosso advogado Francisco Fayad. Fayad coleciona em seu currículo alguns postos importantes, desde secretário de Estado a presidente da Ordem dos Advogados em Mato Grosso. Mas o que pouca gente sabe é que ele iniciou a vida pública em Alta Floresta como vereador pelo município, né? E de lá para cá, Fayad já foi líder do MDB aqui em Cuiabá. Fayad, muito bem-vindo ao RDTV. Eu queria primeiro saber, você se tornou um dos nomes mais fortes para a advocacia no estado, né? Como foi vivenciar esses momentos históricos, né? Aí desde a década de 80, 90. E era seu sonho entrar para a política lá no passado, quando formou aquele jovem lá em Direito? Olha, é uma satisfação estar aqui no RD News, é um prazer ser convidado por vocês para poder conversar com os leitores e quem assiste ao RDTV. Eu sempre militei politicamente, né? Desde jovem, muito jovem. Naquela época não existia o voto ainda de 16 anos, era 18. E mesmo antes dos 18 eu já militava na juventude do MDB no Paraná. Com 15 anos, 16 anos, eu já ia para as filas de votação pedir voto. Quando eu completei 18 anos, o pessoal da minha idade corria para fazer a carteira de motorista. Eu corri fazer o título de eleitor para me filiar no MDB lá no Paraná. Então, em 82, eu era estudante de Direito e já me filiei no MDB, na época era MDB mesmo, né? Lá no PMDB, lá no Paraná. E de lá para cá, sempre militando no mesmo partido, né? Fui transferir depois a minha filiação para Alta Floresta. Em Alta Floresta, fui vereador pelo MDB, fui presidente do MDB também em Alta Floresta. Depois, quando me transferi para Cuiabá, me transferi para Cuiabá para ser secretário adjunto da SAD, indicado pelo MDB, que tinha o vice-governador Márcio Lacerda, na época, do governador Dante de Oliveira, que me convidaram, juntamente com o senador eleito Carlos Bezerra, na época, para assumir esse cargo. E de lá para cá ficamos em Cuiabá e continuamos sempre na minha militância político-partidária. Então, nunca deixei de militar na política e nunca deixei de militar no MDB. A questão da advocacia, quando eu cheguei em Alta Floresta, lá existiam 8 advogados. Eu fui o 8º advogado a chegar em Alta Floresta em 86, logo que inaugurou o Fórum da Comarca, que inaugurou em dezembro de 85. E nós já nos agrupamos numa associação de advogados, e esta associação logo depois se transformou na 8ª subseção da OAB, que nós fundamos. Eu fui o primeiro secretário da subseção da OAB, depois fui vice-presidente e depois presidente 2 vezes da OAB em Alta Floresta. E quando vim para Cuiabá, continuei militando na OAB, né? Participei das eleições de 98, de 97, que elegeu Rubens de Oliveira presidente, me convidou para assumir a presidência do TED, Tribunal de Ética e Disciplina, para montar o TED, que não existia. Existia ainda uma comissão de ética, o Tribunal de Ética não existia. Montamos em 97 o TED. Aí em 2000, o Ciel Tavares foi candidato a presidente da OAB e me convidou
para ser candidato a presidente da Caixa de Assistência na sua chapa. Ganhamos a eleição, fui presidente da Caixa. E, dado a esse trabalho, em 2003, 2006, fui candidato a presidente da OAB 2 vezes, graças a Deus ganhamos. Em 2009 fui para o Conselho Federal e a militância na OAB também nunca mais parou. Então a minha militância político-partidária começou antes até da OAB e depois, em paralelo, a militância político-partidária e a militância dentro da OAB, sem que uma afetasse a outra, né? Muita gente fala assim, eu sou contra essa história da OAB ser trampolim político, né? Eu ouço isso aí constantemente. A OAB não pode ser usada como trampolim político. Não foi o meu caso, porque eu já tinha uma militância político-partidária antes da OAB, né? Então eu sempre falo isso, que muitas vezes o pessoal fala assim, tem um monte de advogado aí que usa a OAB para fins políticos partidários, né? Eu sempre militei antes da OAB no partido político, no MDB, que é o partido que eu estou até hoje. Então, além de atividades que são paralelas, acabam se complementando em alguma medida, né? Acabam se complementando na medida que as duas instituições ou as duas atividades, elas têm um objetivo comum, que é o bem comum, né? Que é o bem da sociedade, que é trabalhar em benefício da nossa população, em benefício das pessoas que moram na cidade, no estado, no país, que lutam por igualdade, que lutam por liberdade, que lutam por uma legislação mais justa e etc. Tanto o trabalho dos partidos políticos são nesse sentido, devem ser nesse sentido, quanto da Ordem dos Advogados do Brasil. Falando em Ordem dos Advogados, esse ano acontece a eleição da nova presidência, nova mesa diretora da OAB. Você vai participar? Depois do dia 15 de novembro até o dia 30, a segunda quinzena de novembro, ela é reservada para as eleições da OAB no país todo. E nós teremos eleições, sim, em Mato Grosso e nas nossas subseções. Nós temos 29 subseções no estado e todas terão as eleições na segunda quinzena de novembro. Vou participar, sim. Vamos apoiar um candidato que seja ligado à atual gestão do presidente Leonardo Campos. Estamos discutindo internamente qual o melhor nome, o melhor perfil para disputar estas eleições de novembro. Teremos candidatos ou candidata à presidência da OAB aqui no estado de Mato Grosso, sem dúvida nenhuma. Certo. Ali, com a mudança da presidência do TJ ano passado, a desembargadora Maria Helena Povas, ela mudou o foco em alguma medida. Ela resolveu priorizar a primeira instância e decidiu adiar o plano de ampliar, né, o número de desembargadores. Com isso, você era um dos cotados para ser indicado pela ordem, né, para a vaga de desembargador. Como que você vê isso? Você acha que foi uma escolha da desembargadora coerente com pandemia? Como que você avalia? Eu apoio 100% a decisão da desembargadora Maria Helena Povas. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso é um dos mais céleres do Brasil. Tem decidido com uma rapidez incomum até quando se fala em judiciário. Ou seja, a segunda instância em Mato Grosso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é um dos que mais julga e com rapidez. O nosso problema, o gargalo do Poder Judiciário em Mato Grosso está na primeira instância. Há comarcas em que faltam juízes há anos. Então, o grande problema de Mato Grosso está exatamente na primeira instância, na falta de juízes e servidores nas comarcas. Então, eu concordo plenamente, apoio e acho que a decisão dela é correta em priorizar a primeira instância. Há um concurso público em fase final, praticamente terminado, de juízes. O ideal é centrar foco na nomeação de magistrados, lotar as comarcas de magistrados, aquelas que faltam juízes, completar com juízes aprovados nesses concursos, fazer as promoções que devem ser feitas, para que nós possamos ter uma primeira instância tão célere quanto a segunda. E depois, se for o caso, aumentar, sim, o número de desembargadores. Mas eu concordo plenamente com a presidente no sentido de priorizar a primeira instância em Mato Grosso. Passado esse momento, o seu nome ainda está à disposição ou ele foi só ventilado assim, por apoiadores? Foi ventilado pelos colegas advogados, até em razão da nossa militância dentro da própria OAB. Mas vamos verificar quando é que isso pode acontecer, quando vai acontecer, e cada momento é um momento.
Se lá na frente nós entendermos que este movimento ele é plausível, nós podemos colocar o nome à disposição. Se entendermos que não é, que existem outros colegas, que o momento é de outros colegas, nós vamos apoiar outros advogados. Não é questão de vida ou morte, questão de absoluta prioridade essa questão de ser desembargador no estado de Mato Grosso. É logicamente um louro, é logicamente o coroamento, a coroação de uma carreira dentro da advocacia, você representar a advocacia matogrossense dentro do Tribunal de Justiça, mas também não pode ser o objetivo de vida que um advogado tem. Certo. O senhor teve alguns embates com a ex-senadora Selma de Arruda, né? Algumas questões até foram parar no CNJ, o senhor teve decisões a seu favor, com a trajetória dela ali já deixando a magistratura, virando senadora, sendo cassada. O senhor acha que a justiça foi feita em relação a Selma? Foi feita, até porque ela foi cassada pela maioria mais que absoluta do TSE. Apenas um ministro votou com ela, se não me engano, no TRE Mato Grosso, por unanimidade. Então, a justiça foi feita. Tive embate, sim, não com a senadora, mas com a juíza Selma, né? Uma juíza que usava da toga para fazer política. E isso aí foi demonstrado durante todos os processos que nós acabamos nos degladiando dentro dos processos, né? Com a juíza que era parcial, uma juíza que usava da caneta para alçar o voo político que depois ela alçou e que depois se demonstrou que a sua candidatura nasceu exatamente do uso da sua carreira como juíza para isso, o que é lamentável, o que é altamente condenável. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou, inclusive, a juíza suspeita com relação a todos os processos e provas que eu estaria envolvido, anulou todos os processos em que ela participou, e são todos os processos que eu teria lá. Então, eu penso que a justiça foi feita assim. O senhor sentiu na pele esse efeito do lavajatismo, né? Vamos dizer assim. Como que o senhor avalia esse novo momento para o país? Juridicamente, politicamente? Bom, primeiro que eu entendo que o Ministério Público e o Judiciário, como instituições da República, devem sim estar à frente do combate à corrupção em todos os momentos. É uma vontade da população, é um anseio da população que não se deixe para lá atos de corrupção, sejam eles em quais instâncias ou quais níveis existirem. Agora, usar disso para fazer política pessoal é que eu não concordo. Mais uma vez, está sendo desvendado que membros do Ministério Público Federal, membros da magistratura federal usaram do Judiciário e do Ministério Público para fazer política. E isso aí é pernicioso para as instituições, pernicioso para a democracia e pernicioso para o país, para o Estado, para os municípios como um todo. Não se pode se personalizar na figura de super-homens aqueles que ocupam cargos públicos e que devem respostas à população e não para se vangloriarem, crescerem com a sua posição de agentes políticos do Judiciário e do Ministério Público para depois alçarem voos políticos. Ser candidato é um direito de todos, mas usar da toga, usar da sua carreira no Ministério Público, e aí a gente cita Dalton Dallagnol, Moro e etc., para depois buscarem com isso holofotes para alcançarem carreiras políticas, é que é lamentável. Não se pode tudo neste país. Existe o limite da lei. O princípio da legalidade é o que forma o Estado de Direito. E o Brasil é um Estado de Direito. Ninguém está acima da lei, nem mesmo quem aplica a lei. Então, eu penso que o combate à corrupção é necessário, indispensável e temos que lutar para que ele aconteça todos os dias. Mas usar disso, algumas pessoas, agentes políticas, para políticas institucionais do Judiciário e Ministério Público, para alçarem voos políticos partidários depois, é que é lamentável. Essa situação aí, até o senhor citando, né, Dallagnol, Moro, o senhor não acha que para a sociedade isso trouxe um sentimento de impunidade, até por conta da consequência, né, de condenações serem anuladas?
eu penso que trouxe o sentimento de decepção. Decepção de ver que pessoas que tinham a capacidade jurídica de combater a corrupção de forma legal, dentro da lei, extrapolaram a lei para alcançar objetivos pessoais. Isto é decepcionante. Alguém que poderia ter feito, aplicado a justiça com a J maiúsculo, infelizmente não o fez pensando em benefício próprio. É lamentável, é uma forma de corrupção. É uma forma de corrupção ideológica, é uma forma de corrupção institucional que nós não podemos também admitir. Lógico que fica aquele sentimento de frustração, de verificar que quem podia o fez de forma errada e causa toda uma decepcionante conclusão de determinados processos que a população queria que terminasse de um jeito e acaba terminando de outro. O senhor cita Moro, né, que foi um ministro do governo Jair Bolsonaro. Como que o senhor avalia o governo Bolsonaro? Olha, é um governo que teve o apoio popular com esse discurso de transformar o país num país novo, de combater a corrupção, de combater o modo operandi político que existia até então. E eu acredito que isso não foi alcançado até agora dentro desses anos e nesses meses em que o presidente Jair Bolsonaro está à frente do Planalto. Teve que se quedar novamente ao Centrão, está se quedando às nomeações políticas que ele dizia que não iria fazê-lo, está se quedando ao personalismo dentro do Congresso, oferecendo emendas a quem apoia o governo e negando essas emendas a quem é oposição, ou seja, fazendo a política tradicional que sempre foi feita neste país. Eu penso que aquela expectativa de mudanças que se esperava do governo Jair Bolsonaro, até agora ela não aconteceu dentro dos moldes que os eleitores de Jair Bolsonaro esperavam. Mudando de assunto um pouquinho, no final do ano passado, o MDB aqui em Cuiabá viveu uma situação um pouco tensa, né? Alguns embates ali, crises internas, se falava em racha. A paz finalmente reinou no MDB, aí com Zé Lacerda na presidência? Olha, nós tivemos alguns embates pontuais. Logicamente que o MDB é maior do que todos que estão filiados nele. A nomeação do ex-deputado José Lacerda como interventor fez com que todas as alas ou todos os componentes do partido conversassem. Porque o Zé Lacerda é uma pessoa de uma experiência enorme, ele tem como uma das suas qualidades exatamente o diálogo, ser uma pessoa pacífica, um bom mediador, e ele já pôs todo mundo na mesa para sentar e conversar. Então, efetivamente, o partido passa por um momento de muita paz. Lembrando que a importância do MDB para as eleições do ano que vem estão muito mais focadas no diretório regional do que nos municipais, até porque quem vai escolher as chapas de federal, estadual, governador, senador é o diretório regional. Mas eu entendo que o MDB caminha a passos largos, firmes, fortes, unidos para as eleições de 2022. Em 2022, o senhor defende que o MDB deve disputar com candidato próprio ao governo do Estado ou avaliar aí uma composição com algum outro candidato? O partido ele só fortalece, ele só fica forte se ele tem candidatos nas eleições. Eu defendo que o MDB tem que ter candidato a presidente da República, tem que ter candidato a governador do estado, senador, deputados federais e deputados estaduais. Eu defendo que o MDB tenha que ter ter candidatos na cabeça em todos os níveis. Nós temos nomes para disputar a eleição presidencial, nós temos nomes para disputar o governo, para disputar o Senado e uma chapa forte já sendo construída para deputado federal e deputado estadual. Tem alguns nomes que o senhor pode adiantar para a gente? Olha, a nível estadual, o deputado Carlos Bezerra, inclusive, colocou na imprensa que se o partido entender necessário, ele é candidato a governador do estado. E é um nome que tem a experiência e tem o respaldo do partido no estado todo. Já foi governador, já foi senador, já foi tudo. Então, o Bezerra tem este rescaldo de ter o nome aprovado dentro do MDB com facilidade para ser um candidato a governador do estado. É um nome que certamente teria o apoio 100% do partido.
Existe uma corrente ali dentro do partido que defende que essa questão do estatuto, né, falar que o MDB deveria priorizar participar dos espaços de poder, ao invés de, enfim, ter uma candidatura própria. O senhor avalia que é uma interpretação equivocada? Eu entendo que o partido só se fortalece e cresce tendo candidato. E candidato a presidente, candidato a governador, candidato a senador. Aí o partido estará unido. E isso ajuda, inclusive, nas chapas proporcionais. Porque o deputado federal, o deputado estadual em campanha, tendo o 15 como candidato a governador, fortalece até o número dele 15 alguma coisa. Então isso eu penso que é muito importante para uma candidatura, inclusive proporcional. Logicamente que nós temos a questão do segundo turno, né, onde o partido poderá receber apoio de outros partidos ou dar apoio a outros partidos. E aí sim, poderia fazer essas composições necessárias para se alcançar a vitória ao governo do Estado, à presidência da República. Mas a minha ideia é de que o MDB tem que ter candidato próprio, até porque é o partido que mais elegeu vereadores em Mato Grosso, é o partido que, junto com o DEM, mais elegeu prefeitos em Mato Grosso. Então nós temos aí uma força política no interior, além de ter vencido as eleições em Cuiabá, em Várzea Grande e em cidades polos, como Primavera do Leste, por exemplo, e que, portanto, nós temos vários eleitores que votaram no MDB em 2020 e que poderão acompanhar o partido em 2022. O MDB poderia contar com seu nome, por exemplo, para tentar uma disputa ou não está nos seus planos? Não, eu não tenho, neste momento, nenhum plano de ser candidato em 2022. Mas de ajudar o partido, sim, como eu fiz em 2020, apoiando o candidato Emanuel Pinheiro em Cuiabá, e para apoiar o nosso candidato a governador, o nosso candidato a senador nas eleições de 22. Certo. Muito obrigada, Fayad, pela sua presença aqui no RDTV. A gente tem uns minutos finais, se você quiser se despedir, complementar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que é sempre um prazer retornar aqui para este programa, para o RDTV, no RD News, e deixar um abraço ao Romilson e a todos os membros jornalistas deste importante veículo de comunicação. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanha. Lembrar da importância do uso das máscaras faciais para prevenir o contágio. A Covid aqui no estúdio a gente só retirou nesse momento da entrevista, porque estamos numa distância segura. Continue nos acompanhando, né, pelas redes sociais, pelo RDTV, pelo RD News. Até mais. O trabalho da Prefeitura no enfrentamento ao novo coronavírus segue firme em Cuiabá. Além dos novos leitos de UTI e enfermaria, a vacinação avança com a descentralização no Centro de Eventos do Pantanal, na Assembleia Legislativa, na UFMT, no SESI Papa e no Sesc Balneário na região sul. E em breve, novos polos serão abertos na cidade. A esperança está chegando para os idosos em situação de vulnerabilidade com a ação Consultório na Rua e também nas comunidades rurais por meio do programa Amor. Mas ainda temos um grande desafio pela frente e a gente sabe o que fazer para vencer. Respeite as regras de prevenção. Se precisar sair de casa, use a máscara. E quando chegar a sua vez, vacine-se. Eu já me vacinei, mas continuo usando a máscara. Vacina Cuiabá. Sua vida em primeiro lugar.